estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa tarde, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual do Amor e Caridade, nessa segunda-feira. Hoje é a segunda palestra do ano. Temos o amigo Alberto Negrão com um tema muito interessante, que é a pluralidade dos mundos. É um tema polêmico, mas muito interessante. Eu vou ler uma página e depois a gente faz a prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier. Lição 47, a grande pergunta. E por que me chamais Senhor? E não fazeis o que eu digo. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de luz e amor.
É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos e sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram, displicentemente, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dávidas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande, em demasia, para o esforço humano, e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anunciando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino sem seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Vamos elevar nosso pensamento ao Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Mestre, Ananias, toda a equipe espiritual responsável pelas nossas palestras, pelo trabalho, para que possamos nos concentrar, nos prestar atenção, nos armazenar as informações que serão passadas pelo Roberto, que com certeza irão somar a nossa trajetória e o nosso melhor aproveitamento das informações e das experiências que iremos viver. Que assim seja, graças a Deus. Roberto, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos aí. Seja muito bem-vindo à casa, está todo mundo agradecido. Vou deixar você e no final a gente se fala de novo. Ok. Tá bom? Boa palestra, bom estudo. Obrigado, Maurício. Que nossos primeiros pensamentos e palavras assim sejam de agradecimento ao amor e caridade, à equipe espiritual, à equipe material da casa, né, que nos proporciona esse estudo, né, acerca da pluralidade dos mundos habitados. É um tema que sempre fascinou a humanidade, é um tema que nos deixa assim com muitas dúvidas e muitas perguntas. Mas esse tema não fascina hoje, já fascina há um bom tempo. A gente vê que a humanidade, desde que começou a se entender como gente, né, como espírito, assim, ele começou a ficar fascinado com os astros, com a imensidão, olhando o céu, né, aquele monte de estrelas. Nós começamos a rezar para vários deuses, começamos a ver assim, Deus da chuva, Deus do trovão. A gente começou a ver que tinha algo maior, nós não entendíamos muito. A gente sabia, via sol, via lua, via cometas, mas não entendíamos nada, né? Nós éramos primitivos, éramos muitos ainda crus em termos de ciência, em termos de conhecimento religioso. Mas a humanidade foi avançando. A humanidade foi avançando. E olha só como é que nós... Vamos fazer um breve histórico aqui, como é que nós avançamos, para a gente entender, chegar lá em Jesus. No início, a gente se imaginava a Terra reta, não é verdade? Por quê? Porque a gente não conseguia conceber um lugar que fizesse uma curva sem cair. Tinha que ser uma coisa reta, onde tinha um espaço de cima e um espaço de baixo. Os grandes navios de embarcações que nós fazíamos
Quando seguiam reto pelo mar, eles não voltavam, caíam numa grande cachoeira, ou eram devorados por monstros. Os mapas medievais, né? A gente vê aqueles dragões, né? Aqueles grandes animais marinhos engolindo embarcações, né? A gente vê nos mapas ali. Mas, na verdade, não era nada disso. Hoje, com nossa tecnologia, navios e embarcações afundam. Imagina naquela época, navios de madeira, né, construídos, iam, saíam, ou não voltavam o caminho, não achavam o caminho de volta, ou naufragavam com tempestades, maremotos. Então, mas nós imaginávamos assim. Surgiu várias teorias. Na Gênesis, Kardec fala, existiam até teorias que a Terra era plana e tinha um elefante embaixo que segurava todo esse peso plano, para que nós pudéssemos viver em cima. Mas aí, depois que quiser ler a Gênesis e ver como é que a gente era infantil, né? Então, a gente começou a ver que a Terra era plana. Então, se ela é plana, é uma reta, existe algo em cima e algo abaixo. Então, nós já definimos lugares. A gente parava aqui e via o Sol nascer em um canto e morrer no outro. Nascer em um canto e nascer no outro, morrer no outro. Todo dia o mesmo ciclo o Sol fazia. Então, subentende-se que o Sol gira em torno da Terra. Eu estou parado, não estou me movendo, até é fácil entender isso. Então, a gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né, para nos aquecer, então dava o dia e dava a noite, mas nós estávamos ali. Com isso, a igreja, né, veio colocando o seguinte: quem pensar de acordo com meus pensamentos, de acordo com o pensamento de Deus, que na verdade eram os deles, né, vai ter um lugar no paraíso, um lugar no céu, que é onde habitava Deus, o Criador de tudo. O céu denominado como espaço físico. E quem não seguisse as regras, quem não seguisse as palavras de Deus, que eram ditadas por eles na época, né, iam conhecer o homem lá embaixo, que tinha um lugar específico lá embaixo, que era bem quente, era ruim de se conviver, né? E a gente ia para lá. E até hoje nós mantemos um pouquinho essa ideologia, né? Meu filho, se você não se comportar, você vai conhecer o homem lá embaixo, não é assim? Mas nós vamos mudando, vamos crescendo em termos de científico, em termos de conhecimento. Mas mesmo durante a igreja, né, antes de fundar a igreja, a gente vê que Jesus passou por aqui com algumas afirmações para a gente. Nós não entendíamos, porque nós estávamos saindo de um planeta primitivo. Ele falava assim, né? Tem duas passagens que eu vou frisar aqui para a gente, vou até ler ali. Ele falava assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, é que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estáis. Está em São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. No João, versículo 10 a 16, ele fala assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu os conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, vou me afirmar agora nessas duas passagens de Jesus. Ele está afirmando que existem mundos habitados, porque há muitas moradas na casa do Pai. O Pai é Deus. A criação de Deus, tudo que existe. E mesmo ele afirmando isso, nós, enquanto igreja, né, como religiosos, que religa a Deus, entendíamos diferente, como local localizado, entendíamos como punição ou recompensa. Então Jesus ele sabe que ele veio, né, para poder realmente quebrar um ciclo inicial primitivo para iniciar um ciclo de expiações e provas, onde a gente vai avançar moral, intelectualmente, de forma fantástica. Nós viemos avançando esses 2000 anos aí, 2021 anos, que ele passou por aqui. Então a gente começa a imaginar assim: a igreja hoje já colocou que o céu e o inferno são estados de consciência. Legal, já não é um espaço físico. Até porque nós já tivemos vários equipamentos, que já, nós vamos ver daqui à frente, já comprovamos várias coisas a respeito da pluralidade dos mundos, dos orbes, né, como a formação. Cada vez a gente avança mais.
Mas também nós tivemos uma pessoa, depois de Jesus, né? Falou isso aí, tivemos Camille Flammarion. Quem foi Camille Flammarion? Foi um astrônomo, colega de Kardec, né? Colega íntimo de Kardec, não era espírita no início. Kardec conseguiu mostrar para ele, pela razão, a doutrina espírita, e ele, com esse conhecimento, ele pegou, né, escreveu várias obras, e era médium também. Então ele escreveu algumas obras muito legais sobre a pluralidade dos mundos habitados. E um livro dele é esse, Pluralidade dos Mundos Habitados, com esse tema. Nesse livro, tem uma passagem que ele fala que os livros mais antigos que nós possuímos, os Vedas, né, a Gênese antiga dos hindus, professam uma doutrina de forma das moradas das almas humanas, nos astros, sucedendo a encarnação terrestre. A alma, ela vai para um mundo assim, ao qual pertencem as suas obras, estão dizendo nessas obras antigas. O Sol, a Lua, os astros, desconhecidos então, preparados para a habitação e originaram formas vivas não compreendidas por nós. Nesses livros, o Código de Manu, o Livro de Avesta, os dogmas de Zoroastro encaram o universo sob o mesmo ponto de vista, ou seja, que todas as obras, todos os astros habitam almas. Só para quem não sabe, Zoroastro, Emmanuel, que é o orientador espiritual de Chico, nos fala que ele é um dos ministros de Jesus, um dos ministros. Ou seja, ele é uma pessoa ligada diretamente a Jesus para ajudar no desenvolvimento da Terra. Porque Jesus, segundo nós espíritas, é o nosso guia e modelo. É o espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. Então, a gente vê isso, né? Depois de Jesus veio e colocou, que não foi compreendido, não foi entendido por nós naquela época, e hoje a gente já começa a entender, ver a doutrina espírita já fechando um pouquinho esse ciclo aí, explicando um pouquinho mais. Porque Kardec não deixou passar em branco. Na pergunta 55 de Livro dos Espíritos, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os Espíritos nos respondem: sim. O homem da Terra está longe de ser, como crê o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Isso não era a gente, lembra? E achar que o Sol circulava em torno da Terra, que tudo que funcionava sem ser a Terra era em função da gente aqui. Como é que nós somos orgulhosos, vaidosos, e achar que tudo que existe é para a gente? Mas Kardec não parou por aí. Tem uma observaçãozinha, uma nota, lá no Livro dos Espíritos, que ele fala assim: Deus povoou os mundos dos seres vivos, concorrendo todos os objetivos final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério, que o de recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. O que eu estou lendo um pouquinho para mostrar como é que as informações que nós estamos recebendo do plano espiritual depois de Jesus, sobre a realidade dos mundos habitados, para poder entrar no detalhe científico que nós já temos aí. Então a gente vê o que está falando. Que quando a gente olha o universo, a gente vê uma pequena parte, pequena. Deus, e a parte que a gente não. Se Deus fizesse isso só para vislumbrar nossos olhos e mostrar a sua grandeza, para que ele faria as outras que a gente não consegue enxergar? Qual o propósito? Um Criador perfeito criaria alguma coisa sem utilidade? Inútil? A razão nos diz que não. Tem um propósito. Aí, nesse livro que eu falei ainda, Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion completa assim: portanto, achamos bem pertinente esperar que o reconhecer que, longe de contar com raros campeões espalhados por todas as eras, esta causa teve como defensores gênios
eminente na história da ciência, constataremos que uma tal doutrina não é devida ao espírito de sistema, nem opiniões efêmeras de seitas e de partidos, mas é inata à alma humana, que em todas as eras, em todos os povos, o estudo da natureza desenvolveu na mente humana. O que está afirmando, gente? Que sempre foi inerte na gente a existência de Deus. Nós sempre sabemos que Deus existe. Nós sempre entendemos da criação. Só que a gente coloca dentro do nosso conhecimento intelectual. Só que não depende de uma religião, não depende de uma seita. Não. Depende de quê? Das leis de Deus. Já existe. O que eu acho, o que você acha, o que o outro acha, vai ficar no achismo. Mas o que Deus criou é a verdade. E Jesus falou para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele nos falou assim: muito eu posso vos dizer, mas vós não suportarias. Imaginou ele falando naquela época: ó, Júpiter tem um espírito assim, Marte assim, Vênus assim, existem outros sistemas solares de Capela, Andrômeda e assim vai. Que coisa doida, né? Iam crucificar ali antes. Ele que eu falo a gente. Mas ele vem aos poucos, o conhecimento é gradativo. E nós hoje estamos com uma gama de conhecimento fantástico para poder entender o que Jesus falou lá atrás. No programa Pinga Fogo, que para quem não sabe, está no YouTube, pode procurar Pinga Fogo com o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele, em 1971, se propôs a fazer um programa de entrevista na TV Tupi. Quem assistiu o filme Chico Xavier vai ver que lá o filme passa os bastidores, né, desse programa. Perguntaram a Chico assim: Chico, acredita os mestres espirituais de Chico Xavier ainda em nossa atual civilização? O homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Olha só, ele não perguntou se tinha ou não civilização. Ele está perguntando se nós entraríamos em comunicação. E Chico, nesse programa, está amparado por Emmanuel, seu orientador espiritual, que hoje está encarnado, né, segundo informações de Chico, com 21 anos de idade, aí fazer 22 agora, em São Paulo. Então, olha a resposta de Chico, né, intuído pelo Emmanuel. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunicações da nossa galáxia. Só da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres. Porque vamos compreender que fazemos parte da família universal. O que ele está falando? Nós conseguimos atingir um mundo de regeneração, um mundo sem guerra, onde o mal ainda existe, né? Mas com menos intensidade, onde já conseguimos entender que somos uma família, né? Talvez tenhamos comunicação com outros seres da nossa galáxia. Ele continua: que não somos o único no mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que não possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, que nós fizemos por merecer. No livro da Gênese, no livro do Pentateuco Kardeciano, várias coisas que ali estão escritas, na época não tinham como saber. E hoje já foram verificadas e é um fato verídico. Quem quiser saber, a editora do CELG, do Rio de Janeiro, né, tem uma gráfica, a Gênese de Kardec, né, ela não é diferente, é a mesma Gênese, tá, gente? Só que no rodapé, ela vem confirmando todas as informações que ali continham, né, que não eram confirmadas, não eram
ainda verídicas, ninguém sabia. Os espíritos nos disseram a Kardec e colocou lá. Então, no rodapé, vem todas as informações daqueles fatos, mostrando que já foi descoberto, em que época, mostrando a veracidade da informação dos espíritos. É por isso que a gente comprar a Gênesis lá do CELD, ela é um pouquinho mais grossa que a comum. Ela é assim. Não tem nada diferente, a Gênesis é a mesma, mas vem informações complementares no rodapé. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações de como os espíritos estão nos ajudando a entender a pluralidade do mundo habitado. Nos ajudando a entender como se processa esse povoamento do universo. Então, a gente vai entrar daqui a pouco na parte da ciência. Mas antes, Chico Xavier perguntou assim, Emmanuel, você poderia me explicar a diferença entre Deus e Jesus? Não entendo muito bem. É claro que Chico sabia, né? Aí, Emmanuel, deixa isso para lá, Chico, vai tomar um café, né? Como bom mineiro, né? Mandou ele tomar um café. Aí Chico passou um tempinho, Emmanuel, sem querer incomodar, será que você poderia me explicar assim, um pouquinho melhor Jesus e Deus? Vai tomar um café, Chico. Aí, Chico, daqui a pouco, pegou o Emmanuel e disse, Emmanuel, tá bom, Chico. Desprendeu, né? Fez Chico se desdobrar, não se desprendeu, se desdobrou, né? Se desdobrou e levou Chico para observar a Terra de cima. E Chico narra que observou a Terra no seu movimento de rotação, no seu movimento de translação, no seu movimento de equinócio. Tudo na mais perfeita sintonia, coisa linda de se ver. Ele ali ficou. Emmanuel deixou ele um tempo, pegou ele e levou um pouquinho mais acima, onde Chico observou nosso sistema solar. Viu Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e muitos outros asteroides, satélites. Um circulando em torno do outro, com seu movimento de translação, movimento de rotação, movimentos de equinócios, um em torno do outro, numa velocidade imensa, sem nada a se encontrar, sem nada a ricochetear, cometas passando, numa perfeição assim de um relógio suíço. E Chico, quando se acostumou com o nosso sistema solar, Emmanuel pegou ele e levou mais assim um pouquinho e mostrou a nossa galáxia. Pegou nosso sistema solar, nossa galáxia tem milhares de sistemas solares. Então ele viu esse movimento todinho no sistema solar, um movimento em cada sistema solar, e os sistemas solares também girando de forma elíptica em torno de outro sistema solar. E Chico se perdendo naquele montoeiro de coisa para lá, para cá, na velocidade imensa, Emmanuel pega ele, leva mais acima e mostra uma nebulosa, que vê aquilo tudo, nebulosa é um conjunto de galáxias, tá, gente? Vê tudo aquilo, esse sistema solar rodando em torno de outro sistema solar. E outro sistema solar. Tem milhares de sistemas solares em nossa nebulosa, de galáxias em nossa nebulosa. E tudo girando a velocidade imensa. Aí Chico parou assim. Quando o Emmanuel pegou ele, ia levar para fora de novo, mais alto, Chico falou, para, Emmanuel, vamos tomar um café. Então ele entendeu a grandeza de Deus e de Jesus. E Emmanuel fala, Chico, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Criador de tudo. E Jesus, o governador do nosso planeta. Ou seja, nos mostrando a diferença da grandeza de Deus para a grandeza de Jesus. Não menosprezando. E nós aqui nos achando dono do universo. Moramos numa periferia. É como se fosse um grãozinho, metade de um grão de areia de uma das nossas praias. Bem no interior. Perante a imensidão do universo. Então, nós vamos entender, nós vimos que o Espírito falando isso tudo. E nossa ciência? Nossa ciência antigamente era com balão, lembra? Subia assim, via a curvatura um pouquinho da Terra. O primeiro que falou que a Terra era redonda, cortaram o pescoço. O outro que falou que a Terra podia ser redonda, queimaram, que era heresia, e com as informações, né, de Deus. Então, hoje,
nós temos satélites implantados no espaço, nós temos sondas, observatórios em todos os países, observando estrelas, astros, planetas, se criando, se apagando, se construindo. Eu falaria aqui a tarde toda sobre isso aí. Tá? Então, nós temos vários telescópios, como o Hubble, que é o mais conhecido, mas temos outros, tá? Que eles nos mandam imagens de longínquas, cada vez mais longe, de planetas, de sistemas solares, de galáxias nebulosas. E através da luz, as pessoas perguntam, como é que se sabe a distância? Como é que se sabe de que material é feito? Por causa da luz. Coisa fantástica é a luz. A luz, ela quando vem se deslocando, porque ela se desloca, né? Ela muda a coloração, muda a opacidade, ela varia várias características, né, nas suas frequências, e a gente consegue captar a distância pela luz que chega. Porque um planeta não emite luz própria, mas o Sol bate nele, ele reflete, a luz chega até a Terra. Depois de milhares de anos, depois de alguns anos, depois de alguns minutos. Então, por essa coloração das luzes, nós conseguimos calcular a distância, se o planeta é gasoso, porque quando ele bate no planeta gasoso, ele muda a coloração, mais avermelhada, azulada. Quando ele bate no planeta rochoso, ele muda. Então, nós estamos conseguindo identificar a formação de cada planeta, da matéria, estou falando de matéria, gente, da formação de cada constituição física, né? Até a temperatura a gente consegue identificar. Então, pega um caderninho aí para anotar, quem quiser, tá? Vou falar de referências aqui, mas para a gente ver como é que é a grandeza, nós já sabemos. Naquela época de Jesus não sabíamos. A nossa Terra hoje tem uma circunferência de 40.075 quilômetros de diâmetro, na linha do Equador. Mais ou menos assim, levaria de 2 a 3 anos um carro comum aí para dar uma volta na Terra. Para chegar à Lua, aquele astro que a gente vê mais pertinho da Terra ali à noite, a distância é 380 mil quilômetros, ou seja, equivalente a 9 voltas e meio na Terra. Aquela Lua, 380 mil quilômetros. Gente, na hora que vocês quiserem tomar um café, vocês falam aí, tá? Estou vendo vocês no chat aí, mas você aciona aí também, que vai chegar ali e tomar um cafezinho igual o Chico. O Sol, que a gente vê o Sol ali, ele está, sabe qual é a nossa distância? 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra. Mesma coisa de eu dar 3.703 voltas em torno da Terra. Nós estamos falando do nosso pequeno sistema solar, só do Sol e da Lua. Que daí para diante não dá mais para calcular com quilômetros. A gente usa, então, a velocidade da luz, que é a medida utilizada pelos astrônomos. Para quem não entende, pisca o olho. Já deu 7 voltas e meia em volta da Terra. Essa é a velocidade da luz. Um segundo dá 7 voltas e meio em volta da Terra. É muito rápido. Então, a gente calcula em anos-luz. O que é isso? Seria eu viajar 1 ano nessa velocidade. Então, essa velocidade em quilômetros por segundo, né, a gente é 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Então, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Para a gente ter uma ideia melhor, em meio segundo a gente estaria na Lua. Acendo uma luz aqui, meio segundo eu estou na Lua. Demoraria 8 minutos para a gente chegar ao Sol, na velocidade da luz. Gente, 8 minutos para chegar no Sol, no nosso sistema solar. Agora imagine só, se o Sol deixar de existir agora, nós demoraríamos 8 minutos para presenciar a morte dele. Porque a luz demoraria 8 minutos para chegar até a Terra. Então, quando a gente olha o universo, talvez muitas daquelas estrelas, planetas, já não existam mais. Estão viajando milhares de anos, aquela luz, e até chegar a gente, às vezes, ele ainda não está lá. Se eu viajar 1 ano na velocidade da luz, é mais ou menos corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Se eu viajar 1 ano
É um ano-luz, só para você entender. Um ano-luz, eu viajo a 9,5 trilhões de quilômetros. Um ano-luz só, hein? Algumas estrelas estão anos-luz da gente. Levaria anos para chegar até lá. Anos. O nosso sistema solar tem mais ou menos 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz, gente. O ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se eu pegar nossa galáxia, nosso sistema solar, vamos lá devagar. Se eu pegar nossa galáxia, tem 100 mil anos-luz, de ponta a ponta. Nossa galáxia tem vários sistemas solares. O nosso sistema solar tem cerca de 27 milhões de anos-luz. Está de distância da nossa galáxia. Diz que nosso universo visível tem 1 bilhão de galáxias. De 100 mil a 3 bilhões de estrelas. A nossa galáxia tem 100 mil a 3 bilhões de estrelas. E mede 100 mil anos-luz. E é uma das menores conhecidas até hoje. Eu demoraria 100 mil anos na velocidade da luz para ir de um ponto a outro. Há mais estrelas no céu, na nossa galáxia, do que grãos de areia em nossas praias. O ponto mais distante que o Hubble hoje já mandou foto para a gente está a 13,2 bilhões de anos-luz. Está a 13,2 bilhões de anos-luz. Então a gente fica assim, vai começar a pensar, né, nessa grandeza. Hoje nós registramos galáxias jovens, nascendo agora. Meio bilhão de anos depois do Big Bang. Nós temos, o Big Bang foi a grande explosão, nós conhecemos a teoria aceita, também está na Gênesis, pela força centrífuga e centrípeta, né, na criação do universo, lá, a gente consegue ver estrelas sendo formadas hoje. Estrela nova. E Sol morrendo hoje. Fechando um ciclo no sistema solar. Então, o nosso sistema solar, a nossa Terra, tem um período. O nosso Sol vai se apagar. Nosso Sol vai se apagar. O nosso planeta vai deixar de existir como nós conhecemos. A vida da Terra não vai ser mais essa como a gente conhece. Então, ela tem um período como se fosse uma escola. Está passando por primitivos, expiações e provas, está evoluindo, daqui a pouco ela se acaba. Porque o Sol que ilumina e aquece, ele vai destruir. Ele vai, quando acabar de queimar o gás, né, o nitrogênio, que é o mais hélio, ele vai crescer. E vai engolir todo o nosso sistema solar. Ó, só nos últimos anos, nos últimos 5 anos, foi descoberto mais de 300 planetas fora do sistema solar. Existe um chamado Gisele 581. Ele tem 5 vezes a massa da Terra, gente. 5 vezes. Tem um raio 50% maior do que o nosso planeta. Mas ele possui temperaturas próximas da Terra, possibilidades de água de forma líquida. Tudo que a gente entende como vida, lá poderia ter. Agora, a gente pode questionar assim, é razoável pensar, né, que esses seres que habitam outros planetas poderiam chegar aqui e atravessar distâncias tão imensas? Será que eles viajam na velocidade da luz? Será? Einstein falou que quanto maior a nossa velocidade, aumentaria a nossa massa. Então a gente não consegue atingir a velocidade da luz. Seria impossível, segundo Einstein. Tá? Então, só que até bem pouco tempo, né, a gente descobriu, né, que esse limite pode ser ultrapassado. Pode ser ultrapassado. Porque nós conhecemos a força forte, a força fraca, são forças que atuam no interior do núcleo.
a força magnética e a força gravitacional. Essas são as forças que a gente conhece na matéria hoje. Mas os elétrons no átomo, eles saltam de uma órbita para outra sem percorrer espaço. Eles simplesmente desaparecem e aparecem lá, sem instante e sem tempo. Olha que coisa. Foram feitas pesquisas fantásticas, que eu não vou narrar, senão o tempo passa e a gente não consegue, né, atingir o objetivo da palestra. Fica para outro momento. Mas a gente vê que Jesus nos fala, né, o seu coração está onde está o seu pensamento. O seu pensamento chega onde você quer. Por quê? Ele fala, né, aonde tiver 2 ou mais comunhões de pensamentos, ali estaria. Então, o pensamento também não usa essas 4 forças que a gente conhece. Será que ele não usa a mesma força de deslocamento que usa os elétrons? Porque quanto maior a minha velocidade, relatividade, tá, gente? Eu encurto o meu tempo e encurto as minhas distâncias. Se eu atingisse a velocidade da luz, o tempo pararia para mim, teoricamente. E as distâncias ficariam bem pequenas. Mas se eu aumentasse essa velocidade, eu encolheria cada vez mais as distâncias. Aí a gente poderia entender um ser mais elevado que domina essa tecnologia, se deslocar de um planeta ao outro, a longas distâncias, em galáxias nebulosas, em um único instante de pensamento. Lembra que Jesus nos fala assim? 1000 anos para vós é como fosse 1 ano para o Senhor? Está no relato bíblico. Quando ele fala do declínio de 15 graus no relógio de Acais, se passaram 15 anos. Então, os Espíritos nos falam que o tempo é diferente lá. Não é lá. Na constituição física dele, a vibração é diferente, né? Fora da matéria mais grosseira, porque também tem matéria que é perispírito. Como o tempo passa diferente, ele também tem uma ideia de tamanho diferente. Talvez com isso a gente consiga entender quando Jesus fala: não caia uma folha sem que o Pai não saiba. Um ser que tem velocidade máxima. Não tem tempo, não tem espaço, vive o eterno momento. Então Deus está presente em tudo, em todos, na sua criação. A gente começa a entender um Deus eterno, que existe de todo sempre. Mas isso aí também é outra palestra, vou continuar a palestra aqui. Lá na Gênesis, capítulo 6 de Kardec, anota aí, tudo que eu falei aqui, ele dá pinceladas lá muito boas, tá? Ele fala assim: se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, durante milhões de períodos, 100 vezes seculares, e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago da luz, nem assim teremos avançado. E isso será o mesmo de todos os lados para os quais os dirijamos, em direção a qualquer ponto que buscamos, a partir desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis é que é o espaço. Olha o que ele fala, gente. Se eu pegar qualquer direção da Terra, na velocidade da luz, ainda é pouco para atingir lugares longínquos do universo. A gente viu que nossa galáxia, uma das menores, demoraria 100 mil anos para atravessá-la. Imagine as outras galáxias, as nebulosas. Outras nebulosas. Ih, rapaz, ia complicar, não ia? Para nós tomar um café, não é verdade? Igual o Chico. Então, a ciência está mostrando um bocado de coisa para a gente. Vamos ver mais. Lá no Livro dos Espíritos, se for pesquisar a questão 55 a 58, está falando sobre isso. O Evangelho do Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Kardec fala sobre isso. Na Gênesis, capítulo 6, fala sobre isso, sobre esse tema. E também na Gênesis, no penúltimo capítulo, são chegados os tempos, Árago, né, um espírito mais elevado um pouco que a gente, ou falo bastante, ele nos fala sobre os ciclos de nascimento, de renascimento, de renovação. Ele fala que tudo tem um tempo, um período de acontecer. Ou seja, porque o universo, na verdade, é um grande relógio cósmico. O universo, na verdade, tem seres habitando em todos eles. Só para ter ideia, a gente fala
A classificação de planeta que a gente conhece é a nossa. Então, para vocês terem uma ideia, entre Marte e Júpiter, Camille Flammarion catalogou mais de 200 planetas. Hoje, não se caracteriza mais como planeta, porque planeta hoje nós definimos planeta como tem que ter massa, uma massa relativa, tem que ter uma órbita em torno do Sol fixa. Então, isso mudou. Hoje nós chamamos de asteroides, né? Meteoritos, outras coisas. Mas ele catalogou isso antes como os planetas. Como Plutão era catalogado como planeta e hoje não é mais, porque não atende a esses requisitos. Mas imagine a quantidade de astros que existe aí. Jesus afirmou: eu trabalho e o Pai também. O que o Pai faz? Cria. Então Deus cria todo instante. Tem espíritos novos nascendo agora, a caminho da evolução. Olha como é que esse universo é fantástico. E essa referência que eu falei, o que elas falam para a gente? Elas falam que os mundos têm categorias de espíritos que habitam, de classes diferentes, de evoluções diferentes. Eles falam sobre os estados morais em que vivem esses espíritos. Eles falam que tem planetas que são só de transição. O espírito fica ali um tempo para se readaptar para encarnar em outro planeta. Eles falam sobre as condições materiais, como se vive nesse planeta, a medicina totalmente diferente. Tem planetas, tem relatos de espíritos que nos falam, que quando vai deixar o corpo físico, que é menos grosseiro que o nosso, eles conseguem fazer operações no perispírito. Uma coisa fantástica. Eles falam que nosso perispírito é menos denso, aliás, é mais denso do que o corpo físico lá. Tamanha evolução deles. Falam sobre a possibilidade de mundos habitados através do princípio da reencarnação. Explicam a origem da vida na Terra. Com isso, a gente vai entender. É por isso que eu sempre falo que a chave para entender Jesus é a imortalidade da alma. Entendemos a imortalidade, aceitamos como verdade, tudo muda. Porque entender a imortalidade é entender que eu vou habitar vários orbes, que eu não sou esse corpo físico. Cada planeta, os espíritos utilizam o material, a matéria dele, para criar seus perispíritos e formar seu corpo físico na reencarnação. Vida não é essa que a gente entende na matéria. Existem outras formas de vida. Vida é o espírito criado por Deus, o sopro divino. Nós somos vida. Um espírito desencarnado é vida. Então, algumas definições nós temos que entender. O Divaldo Pereira Franco, né, um médium espírita conhecido nosso, ele faz um alerta no livro Transição Planetária. Um bom livro de ler também, outra dica aí, né? Ele fala o seguinte para a gente. Vou ler esse pedacinho aqui, mas prestem atenção, hein? As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que afirmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo na luxúria e na drogatização, na exploração indébita de outras vidas por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Olha o que está falando. Para a gente tomar muita atenção nas atitudes e atos,
Porque a Terra está passando por um momento de transformação. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. Jesus nos alertou sobre isso. Haverá muito ranger de dentes. Não está vendo? Então, nós temos que conhecer ser cristãos. Porque ser cristão é: meus discípulos se conhecerão por muitos se amarem. Cada um faça uma reflexão se nós estamos muitos se amando. Tudo aquilo que Divaldo citou lá em cima acontece muito na Terra hoje. Muitos podem não habitar aqui. O doutor Bezerra de Menezes, conhecido nosso também, né? No meio espírita, ele, ao desencarnar, por encarnação dele, ele foi convidado a habitar outro orbe. Por quê? Porque já não precisava mais daquela matéria, adquiriu um conhecimento, um esforço moral fantástico. Ele falou o seguinte: não, eu gostaria de ficar aqui se fosse possível. Porque, enquanto tiver um irmão aqui que sofra, eu sofro junto. Essa transição, ela é de acordo com a lei de Deus. Ela é magnética. Nós não vamos entender muito isso agora, não. Porque Emmanuel nos fala que entender magnetismo é mais fácil entender um arcanjo do que o magnetismo, uma onda eletromagnética. Ele fala isso. Porque por magnetismo, como fosse um ímã, ele atrai espíritos mais materializados. Então, essa rotação de forma elíptica do universo, onde se aproxima e se afasta os astros, é uma grande locomotiva onde a gente troca orbes evolutivos. A Terra já passou por isso diversas vezes. A raça adâmica. Vamos entender Adão e Eva no contexto da imortalidade, na visão que a espiritualidade nos dá. Vamos entender os egípcios, os incas, os maias, os atlânticos. Por que eu estou falando rápido assim? Porque leia um livro, né? Transição Planetária, leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, para falar isso aí com propriedade, fantástica. Esse livro Transição Planetária, para quem gostar do assunto, no capítulo 3, Divaldo nos fala assim, nos fala sobre grandes naves que avançam moralmente nas paisagens dos orbes. E a gente já vê na narração do Nosso Lar falando sobre aeróbus, ônibus que transportam. Ele fala nesse capítulo 3 sobre o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas. Nós vamos entender que migração foi essa, que linguagem figurada foi usada. No capítulo 15, no livro Transição Planetária, ele dialoga, Divaldo fala sobre narrações a respeito de espíritos que, dialogando, que habitavam Alcione, outra constelação, narrando como é que é lá, como é que é seu redor. Olha, existe um livro de Camille Flammarion chamado Urânia. Urânia, para quem não leu, leia. O Flammarion é assim, fantástico. Ele se comunica com o espírito, falei que ele era médium, lembra? Ele se comunica com o espírito de Marte, chamado Espéreo. E o livro todo, Espéreo fala como é que é Marte. Ó, quem gosta desse assunto. A Revista Espírita de Fevereiro, de 1861. Onde eu acho? Né? Bate no Google, Revista Espírita de Fevereiro de 1861. Você vai achar lá. Ele fala, olha as perguntas que Kardec faz ao espírito. Num mundo superior como Júpiter, ou outro, o espírito encarnado tem a lembrança de suas existências passadas como estado errante? Ele pergunta se lá no Júpiter, os espíritos nos falam, que ele habita espíritos mais evoluídos que a Terra. Então ele pergunta se lá também, quando o espírito encarna, tem o esquecimento como nós. Eu não sei se eu falo a resposta ou deixo que vocês pesquisem lá. Olha outra pergunta. Entretanto, o envoltório corpóreo em Júpiter é muito pouco material e é por essa razão o espírito não é mais livre?
Está perguntando se lá, como é que é a matéria que o espírito encarna. Vou responder a pergunta 1, tá? Ele fala que não. O espírito não lembra também de suas vidas passadas. No momento em que o espírito reveste o inventório material, ele perde a lembrança de suas existências exteriores também, anteriores. Outra pergunta de Kardec. Então, os espíritos que habitam Júpiter e que comunicam conosco se encontram naquele momento no estado de sono? E assim ele vai perguntando nessa revista, tá? Não vou dizer mais não, para vocês ficarem curiosos de lá saber. Na revista Espírita de setembro de 1861, revista Espírita de 1861, essa é legal, hein? Os espíritos falam assim, Kardec pergunta e eles respondem assim: sim, meus amigos, já vivemos corporalmente e vivemos ainda a felicidade que gozamos, não é senão relativa a estados bem superiores àqueles em que estamos, os quais não se chega senão por encarnações sucessivas e progressivas em outros mundos. Ou seja, tem várias comunicações de espíritos de outros planetas, narrando como é lá, como se vive, como é a vida lá, como é que é uma vida de um espírito naquele momento de evolução. Está na revista Espírita. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 30, Emmanuel fala assim: de nada vale partirmos do planeta, quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada. Se as feridas nos acompanham, faz preciso, pois, embelezar o mundo e aproximá-lo, combatendo o mal que está em nós. Porque nós temos, não é pensar em mudar de mundo, é pensar em mudar o nosso mundo interior. Eu me mudo e o mundo muda aos meus olhos. Olha que fantástico. Fonte Viva, Emmanuel nos fala assim: tenhamos fé, né? Foi lido aí, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhe prepararia um lugar de vida mais alta, porque há muitas moradas na casa do Pai, e Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Gente, a pergunta 985 do Livro dos Espíritos: a reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? Já se está se aceitando a encarnação em outro mundo. Só que a gente encarnar, deixa eu me responder, né? Que encarnar em outro planeta menos grosseiro não é recompensa, é consequência. Cada um segundo as suas obras. Jesus foi bem claro com isso. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, pelos conhecimentos que Ele nos deixa, pelo conhecimento que Ele nos coloca. Olha, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim: os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Lá na introdução, item 6, ele fala sobre isso também. Opa, quase arranquei o fone. Aí você pode perguntar: Roberto, poxa, você acha, teremos algum contato assim imediato com nossos irmãos de outros planetas? De forma positiva e definitiva? Pode estar perguntando isso, né? É só ler o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, capítulo 3. Ele vai falar sobre o sistema de capela. Nós temos comunicação o tempo todo. Nós temos interferência o tempo todo. A comunicação via mediúnica se faz por magnetismo. Se faz por palavras, português, inglês. Quem pode garantir que aquele espírito está se comunicando ali, impregnando, não é um ser de outro planeta. Como fazia Camille Flammarion com o Sparrow. Só estava esperando no tempo de nossa maturação. Ele nos fala nesse livro Caminho da Luz, né? Para dar uma pintinha para quem não conhece, ele desenha a constelação de Cocheiro, que a Terra recebeu num país chamado Cabra ou Capela, não queria dar. A luz, a gente gastaria 42 anos-luz de lá para cá. É pertinho. Quando ele ficou pertinho da gente, o magnetismo da Terra, mais grosseiro, puxou alguns espíritos de lá.
Nesse mesmo livro, ele fala sobre a origem das raças brancas, a origem da nossa linhagem, da formação material. Na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos. Essa transformação se verificará por meio de encarnação de espíritos melhores, que construirão na Terra uma nova geração. Então, os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tenham de ter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocado entre os homens de bem, cuja felicidade os perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao nosso tempo que trabalharão pelos de seus irmãos, ainda mais atrasados. Gente, Kardec termina o Livro dos Espíritos nos falando que espíritos melhores virão à Terra em tempos, para nos dar exemplo, para nos mostrar como vencer, como seguir. Ou a gente é inocente de achar que Madre Teresa, Chico, Divaldo, Gandhi, Zoroastro, Buda e tantos outros que aqui habitaram são espíritos que iniciaram a reencarnação agora. Já vem uma luta constante para nos mostrar a diferença. Esse grupo de espíritos, como os egípcios, que nos trouxeram matemática, tecnologia, ideia de paraíso perdido, não foram raças que entraram aqui para dar um impulso na Terra, genético, material, e impulso intelectual, que moral estão como a gente batalhando. Muitos deles já voltaram. Mas, Roberta, onde que Jesus fala isso? Mateus, capítulo 15, versículo 13. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Somos nós. Vamos habitar outros planetas, ainda no período primitivo. Sem anestesia, sem esgoto, sem medicina, desencarnando aos 25, 30 anos. Mas aí é outra palestra, né? Uma transição planetária, dessa vez falar sobre isso. A Joana de Ângeles, né, que se reporta através de Divaldo, sua orientadora, ela reporta que várias vezes visita outros mundos materiais, onde a vida tem as suas específicas manifestações, gente. E quando ela se refere à matéria, ela não se reporta à matéria que a gente conhece. Ela não é uma matéria que você pode palpar. É uma matéria no sentido, uma observação quântica, energia. Porque a matéria é uma energia acumulada. Da outra palestra, né? É energia acumulada. É uma aglutinação de fascículos de luz, uma aglutinação de fótons. E é para a gente aglomerar 1 grama de matéria, dá para alimentar uma casa por 26 anos de energia. Então, a energia é a capacidade de realizar uma ação. Quando ela fala que visitam mundos, que os espíritos manipulam a matéria na forma energética, lembrando que a matéria vem do fundo do cosmos universal, né, que existe para criar toda a matéria, para que a gente possa, em cima dela, trabalhar e evoluir. Nós somos co-criadores da criação de Deus. Nós podemos manipular ela pelo pensamento. Lembra que eu falei lá uma força de pensamento? Não falei o nome, né? Hoje conhecida como força consciencial, está começando a estudar, que viaja na velocidade maior que a luz, que diminui as distâncias. Então a gente fica assim, a começar a viajar e pedir aquele cafezinho do Chico. Na pergunta 58 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário. E ele bota as condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos. Tem que ser apropriada a cada mundo, cada espírito. Então não vamos procurar, talvez, formas de vida parecida com a nossa, nesses planetas aqui perto. Não vamos achar. Vamos procurar espíritos, pensamentos,
formas de vidas diferentes. Porque se eu nunca tivesse visto um peixe dentro da água, eu jamais poderia conceber que ali poderia ter vida. Kardec, na pergunta 182, ele fala: podemos conhecer com exatidão os estados físicos e morais dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vós achais. Eles não podem nos falar tudo. Nós iríamos endoidar, não iríamos aceitar. Nosso tempo está acabando lá, né? Mas eu vou dar mais uma referência aqui. Na Revista Espírita, de agosto de 1862. Um espírito chamado Georges. Ele dá várias comunicações nas revistas espíritas, tá? Mas essa em especial, ele vem espontâneo e fala sobre Vênus. O planeta quente, pertinho da gente. Ele fala como é que é o ar, como é que é os espíritos que lá habitam, o que comem, quais são as doenças, qual a semelhança, quanto tempo ficam encarnados. Mas aí fica a leitura para que vocês possam ler lá, tá? Essa palestra, acredito que fique gravada aí no YouTube do Amor e Caridade. Então dá para pegar as referências lá. A gente vê que nada se cria do nada. Então, vamos observar quantos filmes, só para a gente descontrair um pouquinho, foram criados com essa temática. De onde vêm essas ideias? De onde vêm essas informações? Olha quantos filmes. Em 77 foi criado Star Wars, Contato Imediato Terceiro Grau, 79, Alien, 82, ET, o extraterrestre, 84, Starman, o Homem das Estrelas, 96, Independence Day, 97, MIB, Homem de Preto, que dá uma palestra, tá? Em 2000, Missão Marte, 2001, Sinais, 2005, Guerra dos Mundos, em 2008, O Dia em que a Terra Parou, em 2009, Avatar, em 2009, Star Trek, é um filme, em 2014, Interestelar, 2015, O Destino de Júpiter, e dá para a gente falar sobre todas essas palestras aí, tá? Sobre todos esses filmes, porque são ideias que vêm inatas, trazemos com a gente ou foram implantadas em nós. Então, porque nada surge do nada. Quantas coisas dos filmes antigos hoje são realidades. Mas que fique hoje só uma pincelada para que a gente possa entender como temos que avançar, como temos que estudar, como temos que entender as palavras de Jesus quando ele fala que o mundo poderia nos dizer. Então, nós somos pequeninos. Então, nós temos que começar a baixar o orgulho, como fala na gíria nova, né? Baixar a bola, porque nós não somos o centro do universo. Todo o universo não existe só para a gente. Ele existe para que possamos, em comunhão de pensamentos, habitar, se amando um ao outro. Um amor que a gente ainda não entende, certo? Isso que Jesus fala para a gente. Mas o pouquinho que a gente entende, que a gente possa praticar, possa estar de bem, porque a ciência sempre vai andar em comum acordo com a religião espírita. Se em algum momento a ciência vier desmentir aquilo que os espíritos falaram, está na Gênese, fique com a ciência. Coisa que até hoje ainda não foi feito, porque não foi nada desmentido. De todos os espíritas, de todos os cientistas sérios que se propuseram a estudar a doutrina espírita, viraram espíritas pela racionalidade, pela coisa racional de como as coisas se processam. Leiam o livro As Cartas de William Crookes, que foi um dos primeiros cientistas a estudar a doutrina espírita, que ele vem no final narrando que, a partir daquele momento, ele se tornou espírita, devido aos relatos. Então, que fique assim, o ano 2002 abençoado para todos vocês, que possam assim estar muito felizes, alegres, que a ciência venha nos proporcionar grandes avanços, e não precisamos nos desesperar, porque nós somos imortais. E vamos conhecer tudo isso, porque nosso destino é a evolução. Nosso destino é ter um planeta para governar como Jesus governa, e ainda mais. Então, fique com Deus e obrigado a todos. Graças a Deus. Brilhante, Roberto. Brilhante, brilhante. Você costurou um monte de coisa que a gente conhece de uma forma muito interessante, que despertou mais interesse ainda. Mostrando que naquilo ali tem muito mais por trás, né? Se a gente observar mais um pouquinho, se
juntar com uma outra informação também muito conhecida nossa, vai ver que tem um terceiro caminho ali. Muito bem colocado. Tem um comentário aqui da Sônia, da Rolim, que eu quero te mostrar. Ela diz: obrigado, companheiro, por essas informações excelentes que mais nos comprovam a grandeza de Deus. A Lídia também comentou: quando a humanidade entender a grandeza de Deus, estará dando o primeiro passo para o caminho da regeneração. Assim sendo, a famosa frase, sabe com quem está falando? Perderá o sentido, né? Não está falando com ninguém, né? Verdade. Muito bom, muito obrigado. Muita referência, muito interessante. É uma palestra para a gente rever. Já anotei algumas coisas aqui, claro, né? Que eu vou pesquisar depois, né? É um tema que tem muito a se estudar, né? Tem. Não falta. Se puxar esse fio assim, não para nunca mais. Vou pedir para você fazer a nossa prece final, pode ser? Claro. Poxa, Muito obrigado. Foi um grande prazer. A casa agradece muito mesmo. Obrigado. Eu que agradeço a todos aí pela audiência, né? Pela poder estudar aí poder estudar um pouquinho mais. Então vamos fazer uma prece. Como nós conversamos agora, o pensamento alcança distâncias inimagináveis. E Jesus nos fala: onde estivesse dois ou mais reunidos, o pensamento ali estaria. Então a gente vê que esse meio de pandemia foi um meio bom para que a gente possa entender que estamos unidos pelo pensamento nesse instante, com a presença do Mestre ao nosso lado. Então, que nesse instante podemos elevar nosso pensamento a Deus, Criador, Pai de todas as coisas, a Jesus, companheiro e amigo, parceiro de todas as horas, ao dirigente espiritual da casa, amor e caridade. Possamos, nesse instante, rogar a todos eles que possam nos induzir, nos intuir ao bem, ao belo. Que possam nos fazer instrumentos de paz, onde quer que estejamos. Que possamos ser divulgadores dessa doutrina, os discípulos de Jesus, em todos os cantos do planeta. Não só pelas palavras, mas pelos exemplos de caridade, de paz, de conhecimento. Então rogamos a todos os espíritos amigos que possam, Senhor, rondar a todos aqueles nesse instante que desconhecem a imortalidade da alma. Que possam sondar, rodar e amenizar as dores daqueles que se encontram em hospitais, leprosários, aqueles que perderam entes queridos e amigos. Que possam deixar a mensagem de que nada se perde, tudo se transforma. E que somos imortais, filhos de Deus, e existiremos de todo sempre. Então, Senhor Jesus, que possa abençoar e dilatar nossos corações, para que possamos sentir nesse momento as vibrações de paz e de amor emanadas para a Terra em todos os instantes. Graças a Deus.